Eu sou o Padre José dos Passos, pároco da paróquia São Francisco Xavier, em Belo Horizonte. E nesta oportunidade eu venho comentar com vocês a graça que pedimos nesta primeira semana do Advento, a disposição para responder ao Senhor, servindo os que Ele colocou em minha vida. Pedimos esta graça porque estamos na abertura deste tempo de preparação para a festa do Natal do Senhor. A melhor preparação para esta celebração é a abertura do coração, com ânimo e generosidade, acolhendo todo o amor que o Senhor tem por nós e agindo em nome deste mesmo amor com igual zelo, cuidado, atenção para com as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Isto é, os mais próximos de nós. A melhor oração é amar, e amando e servindo as pessoas, estaremos, portanto, respondendo ao amor que o Senhor tem por nós. No primeiro domingo do Advento, somos confrontados com a advertência de Jesus a estarmos vigilantes e não sermos surpreendidos à chegada do patrão. Esta chegada do patrão não tem hora definida, não tem dia, podendo chegar a qualquer momento. A vigilância a que o Evangelho nos chama é um estado de lucidez e clareza diante da realidade. Ela nos capacita a manter a atenção nos acontecimentos, na disposição de trabalhar com o Senhor, em vista de que o mundo seja mais humano e melhor à nossa passagem. Na parábola que Jesus conta aos discípulos no Evangelho de Marcos, apenas o porteiro tem a sua função definida. É claro, porque o porteiro é aquele primeiro que vai ser chamado a servir o patrão à sua chegada. Esta parábola da vigilância não quer criar medo ou ansiedade nos cristãos. Esta parábola, ela quer, pelo contrário, nos aliviar de ficar pensando que o tempo está se esgotando à medida que o fim vai se aproximando. Portanto, é uma parábola que nos alivia das preocupações exageradas e da ansiedade. A parábola, ela responde a uma preocupação das primeiras comunidades quando perceberam que as suas lideranças iam desaparecendo e a parousia, isto é, a segunda chegada do Senhor, a segunda vinda do Senhor, não se realizava. Então, diante disto, as comunidades relembraram esta parábola de Jesus, dando um sentido para que as pessoas, então, se despreocupassem com o dia e com a hora e passassem a se preocupar com o momento presente, no qual somos convidados sempre a viver, a amar, a servir os outros, ao modo como o Senhor, Ele mesmo, nos ama e cuida de cada um de nós. Na segunda-feira, dia 30 de novembro, nós teremos a oportunidade de olharmos a vocação do apóstolo André. Nesse dia celebramos a festa de Santo André. E o Evangelho então vai nos colocar diante desta cena bíblica em que Jesus, caminhando pela praia, passando pela vida dos discípulos, os chama ao seguimento dele. Eles que eram pescadores, agora serão pescadores de homens. Nós somos confrontados com a capacidade que esses discípulos tiveram de largar tudo e darem uma resposta pronta, rápida e sem titubear ao chamamento do Senhor. Na terça-feira, o Evangelho nos faz entrar no coração de Jesus e nos tornarmos seus discípulos, no convite também a nos fazermos pequeninos. O louvor de Jesus nos convida a atender à ação do Espírito Santo em nós e a graça que nos concede vai nos favorecer a encontrar o Senhor presente nas pessoas que estão na nossa vida. Como resultado e como meio de sabermos se alcançamos tal graça, temos de perceber se o nosso olhar sobre os outros,
sofreu alguma mudança, nos levando a ter mais compaixão e agradecendo a Deus os irmãos que Ele colocou nas nossas vidas. Na quarta-feira, somos levados a um banquete que o Senhor, o bom pastor, prepara para o seu povo, suas ovelhas. A multiplicação dos pães, realizada no segundo relato do Evangelho de São Mateus, destaca o coração compassivo de Jesus, que se mostra numa preocupação com o bem-estar do povo e inclui os discípulos também nessas preocupações. Dá-lhes vós mesmos de comer. Como Jesus cuida das pessoas, que bom se Deus nos fizesse também cuidadores daquele que Ele nos deu. Se vivêssemos assim, estaríamos cumprindo os ensinamentos de Jesus com a sensatez que o Evangelho da quinta-feira atribui a quem cumpre a vontade do Pai. Nossa disposição para fazer o bem, amar a justiça, buscar o caminho da conversão é o modo de perceber como estamos alcançando a graça que vamos pedindo e repetindo ao longo desta semana. É preciso ter olhos para ver e ouvidos para escutar. O Evangelho da sexta-feira, a primeira do mês, nos apresenta dois cegos atrás de Jesus e gritando por sua compaixão. Jesus vai atendê-los, mas no íntimo da sua casa, isto é, na comunidade, na igreja. Ali, a conversa com Jesus os faz aprofundar em sua fé e purificá-la numa profissão sincera de crença em Jesus. Quem encontrou o Senhor não é capaz de ficar calado e deixar de anunciar. Nós vemos como esses dois cegos, mesmo tendo sido proibidos de Jesus de divulgar o fato, eles não se contentaram em ficar calados, mas justamente se dispuseram a espalhar a fama de Jesus pela redondeza. A graça que fomos pedindo ao longo desta semana, no sábado é alimentada pela alegria de sermos enviados como os discípulos, tendo o poder de Jesus. Tendo ido pelas vilas e cidades, Jesus convida seus discípulos a rezar ao dono da messe para que envie operários, porque a messe é grande e os operários são tão poucos. Ao fazermos desse pedido de Jesus o nosso pedido, nós nos abrimos à ação do Espírito em nós. Desse modo, os discípulos e nós também, ao orarmos ao Senhor da messe, acabamos por sermos instituídos para agir em nome de Jesus e agora sermos enviados a cuidar das pessoas, a curar suas enfermidades, a libertar da escravidão do espírito maligno, das coisas ruins que podem ocorrer em nossas vidas. Ao terminar a semana, avalie no seu coração se o Senhor lhe concedeu esta graça que fomos repetindo ao longo desses dias. Disposição para responder ao Senhor, servindo aos que Ele colocou em minha vida. Na sinceridade de um momento de silêncio e de se colocar na presença do Senhor, renove o seu desejo de trabalhar pelo reino, no cuidado com aqueles que lhe são mais próximos. E fazendo isto, você vai descobrir, sem dúvida nenhuma, a alegria que brota do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe com a sua graça. Ele nos mostre sua face bondosa e nos conforme em seus caminhos. Amém.